Depois da repercussão negativa em torno da criação da obrigatoriedade aos donos de veículos de Manaus de pagar uma taxa de pouco mais de R$ 133 para realizar a inspeção de licenciamento ambiental, o governador interino do estado, Davi Almeida, resolveu chamar o diretor-presidente do Detran e por lá resolveram que o valor da taxa fosse reduzido em 50%. A repercussão negativa da cobrança da taxa de inspeção veicular ambiental foi grande em Manaus. O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Leonel Feitosa, chegou a ser desmentido pelo Ministério Público Federal no Amazonas na semana passada, após afirmar que estaria sendo cobrado pela Justiça para implementar o plano de controle de poluição veicular para todos os tipos de veículos. Leonel Feitosa havia anunciado também na última segunda-feira que empresas estavam sendo credenciadas para atuar com o serviço. E mal passaram 2 dias, a taxa já estava sendo cobrada dos motoristas na capital. O governador em exercício, Davi Almeida, que se esforça para sustentar uma agenda positiva com a proximidade do fim do mandato, chamou o Leonel para conversar e posteriormente reduziu em 50% o valor da taxa de R$ 133,30 para R$ 66,70. E nós fomos analisar esse final de semana com relação à legalidade dessa cobrança. A legalidade está ok e eu determinei para ele a diminuição de 50% da cobrança dessa taxa. Nós iremos cumprir, a partir de hoje, a determinação do governador do estado do Amazonas, Davi Almeida. Mas o que pode fazer o condutor que já pagou o valor estabelecido inicialmente? Essa é uma questão que as pessoas terão que ir na empresa ou até judicializar essa questão para que sejam ressarcidas. Para a OAB Amazonas, possivelmente a cobrança seria ilegal. Um dos pontos questionados é que 2 empresas foram simplesmente credenciadas, quando o correto seria abrir uma licitação. Em vez de se passar por um amplo processo licitatório. Isso também pode ser questionado. Ou seja, você tem empresas particulares exercendo serviços que eram e são inerentes à atividade do Estado. Segundo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, até mesmo se Manaus tivesse hoje 3 milhões de veículos, seria facultativo ao município implantar o plano de controle de poluição veicular. Mas aqui no estado, deputados regulamentaram o plano e autorizaram a cobrança da taxa de inspeção veicular cobrada na renovação anual do licenciamento. Já por meio de alteração na legislação, em 2016, o Detran Amazonas e o Instituto Estadual de Proteção Ambiental entraram como responsáveis pelas ações de controle de poluição veicular. De cada valor da taxa, 5% do recurso será repassado para o Detran. Também 5% será destinado ao Instituto de Proteção Ambiental do Estado e mais 5% vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. A lei, ela fala em veículo automotor. Então, pelo que eu entendo, eu não posso aplicar uma lei pela metade. Eu tenho que cumprir a lei no que ela diz na sua inteireza. Tanto é que o Código de Trânsito Brasileiro é quem estabelece o limite da idade do veículo para que ele possa para que ele seja obrigado a fazer essa inspeção. A partir de 3 anos, a lei é clara, veículos de passeio. A partir de 2 anos, veículos pesados que usam óleo diesel como combustível. No fim da manhã desta segunda-feira, uma blitz em frente à sede do Detran Amazonas frustrou o protesto de um grupo de pessoas, que também teve baixa adesão. Fica bem claro, né, que é para coibir que as pessoas venham para uma manifestação. E agora mais uma taxa, ninguém aguenta mais tanto imposto, basta de imposto, fora Leonel Feitosa. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a blitz já estava programada dentro do encerramento da Semana Nacional da Lei Seca e da Semana Nacional de Trânsito. Olha, na semana passada, assim que foi anunciado esse serviço, eu disse aqui que na prática essa inspeção era apenas mais uma taxa para a gente pagar. Agora eu vou tentar explicar melhor. Manaus não precisa dessa lei, seria facultativo. Esse jabuti foi colocado na árvore em uma votação agitada no ano passado na Assembleia Legislativa do Estado, com votação de LDO, e essa lei foi aprovada. 16 deputados disseram sim. Uma lei que foi feita para poucos ganharem dinheiro em cima de nós, contribuintes.
E melhor do que dar 50% de desconto é o governo do estado revogar essa lei e mandar esse jabuti de volta para a Assembleia. Nós estamos de olho. Agora vamos falar de infraestrutura. Usuários do Terminal de Integração 1, na Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus, e do Terminal 3 da Cidade Nova, na zona norte, reclamam dos buracos, falta de segurança, iluminação e limpeza nos terminais. Nossa equipe foi até os dois locais para checar essas denúncias. O Terminal 3 da Cidade Nova foi construído em 2001. Em 2014, foi reinaugurado após uma pequena reforma que custou ao cofre do município uma fatia de mais de R$2.200.000. Passados 3 anos, o terminal está desse jeito: guarita quebrada, teto descascado, banheiros sujos e até preservativos espalhados no chão, que, segundo agentes de limpeza que preferiam não dar entrevista, relatam que jovens usam a noite para terem relações sexuais. Infraestrutura então nem se fala. Olha as condições do asfalto nesse trecho: buraco e lama empoçada. Resultado: insatisfação do usuário. E quando chove? No dia de chuva fica mais complicado ainda, que a gente fica numa situação lastimável. Tá atravessar aqui, você vai aqui, atravessa o terminal de um lado para o outro, você toma banho de lama, os ônibus aqui, você vê, tá cheio de cratera aqui, né? Parte da sarjeta e calçada estão comprometidos. Se aumentar, o risco de acidente é grande por aqui. Se tá ruim para os usuários, quem dirá para os motoristas? O carro, a gente, nossa coluna, né, esse problema de saúde, porque bate a cadeira. A gente tem que passar bem mais devagar, que tem os passageiros para não molhar ali, que estão esperando o ônibus, né? Até prejudica. Mas os problemas vão além dos que foram encontrados neste terminal. Aqui no da Constantino Nery, a situação apontada pelos usuários é pior. A começar pela primeira etapa do terminal, que servia de embarque dos passageiros sentido centro-bairro, que foi desativada. Agora tudo foi concentrado aqui e sobra a reclamação. Muito lixo espalhado, com certeza. O que o senhor acha que precisa melhorar para esse terminal voltar como era antes? Precisa muita coisa. Precisa pintar o terminal, as barracas, para poder dar o melhor, né? Para as pessoas, né? Para o usuário. Um dos banheiros foi fechado e quando alguém precisa... Mas sempre a gente dá um jeito, né? Eu uso ali fora. E a escada que dava acesso ao banheiro virou abrigo para os moradores de rua, o que aumenta a insegurança da população que depende do terminal, como Maurício, que foi assaltado durante o dia. Eu já fui assaltado várias vezes aqui, principalmente na subidinha do ônibus. Os caras ficam aguardando, quando você vai entrar no ônibus eles se assaltam. Sai correndo e já era. E não tem ninguém, ó. Nem a viatura passa aqui. De primeiro passava. A gente estava aqui e via passar a viatura de vez em quando. Hoje não, você espera aqui 30 minutos, 1 hora, não passa uma viatura aqui dentro do terminal. Há 4 anos, a prefeitura anunciou que o complexo seria desativado para o início dos projetos como o monotrilho e o BRT. Depois para uma pequena reforma para a melhoria da estrutura. Mas até agora, nada aconteceu. Olha, o espaço está aberto para a SMTU e também para a Polícia Militar se manifestarem sobre as denúncias. A polícia apreendeu um homem acusado de aliciar e estuprar meninos da zona leste de Manaus. De acordo com as denúncias, ele oferecia dinheiro e objetos de valor em troca de favores sexuais. Até o dinheiro da aposentadoria da avó possivelmente era utilizado pelo acusado, que seduzia meninos na zona leste de Manaus, segundo a polícia. As investigações sobre o caso foram iniciadas em julho deste ano, após denúncia anônima. E as acusações contra Clenildon Ferreira Mota, de 31 anos de idade, passaram a fazer sentido. A primeira vítima identificada era explorada sexualmente desde os 11 anos. Hoje, com 13, o garoto foi submetido a exame no IML, que confirmou o estupro.
Na investigação foram identificadas ao todo 4 vítimas do infrator, que atraía os meninos para a casa onde morava. Que havia uma movimentação de adolescentes muito intensa no seu quarto e que ele possivelmente abusava sexualmente desses adolescentes, todos do sexo masculino, utilizando-se do poder econômico de recursos da aposentadoria da sua avó. Então nós passamos a identificar as vítimas. Uma das vítimas era a coroinha da pastoral que o suspeito frequentava. Quando do interrogatório do Clenildo, ele admitiu, a prática do ato sexual com os adolescentes e disse que, na verdade, esses adolescentes que o procuravam, mas não no sentido da troca, mas sim porque queriam iniciar a sua vida sexual, o que o consentimento, é bom que fique claro, o consentimento é absolutamente inválido nesses casos. Ainda de acordo com a delegada, o acusado também chegou a oferecer celular aos menores para conseguir o que queria. Todos esses adolescentes, as 4 vítimas identificadas até o presente momento, começaram a se relacionar com o Clenildo quando eles já ainda eram vulneráveis, ou seja, menos de 14 anos. E mesmo assim, todos eles sempre foram motivados pelo oferecimento de pequenas dádivas, pequenos presentes, que para uma criança que não tem pouco ou não tem quase nada, R$2, R$3, um lanche, é muita coisa e seduz os olhos de uma criança ou de um adolescente para se relacionar sexualmente. Clenildo, que foi preso por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, negou as acusações ao ser apresentado pela Polícia Civil do Amazonas. Neste domingo, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária registrou um total de 7 ocorrências de materiais proibidos flagrados durante o procedimento de revista em visitantes nas prisões de Manaus. Na maioria dos casos, foram encontrados drogas. Além de serem encaminhados para a delegacia, os acusados devem receber punição administrativa com a suspensão na autorização de visita por 30 a 60 dias. Estudantes do ensino fundamental vão poder tirar o documento de RG gratuito por meio do projeto Minha Primeira Identidade, que percorrerá 240 escolas estaduais. A meta é atender 100 mil alunos em todo o Amazonas. O benefício agradou muitos estudantes que fizeram fila para emitir a carteira de identidade pessoal. Com esse projeto da escola facilitou muito porque eu consegui tirar. E agora eu tenho certeza que eu vou ser beneficiado em bastante oportunidades. O objetivo do projeto Minha Primeira Identidade é incluir esses alunos em participação de eventos escolares, Olimpíadas e até a retirada do certificado da conclusão de ensino. A meta é emitir cerca de 200 mil RGs aos alunos da rede estadual em todo o Amazonas. E o nosso objetivo é esse, possibilitar a todos os demais alunos, não só da nossa escola, que ainda não tem, alguns não têm identidade, a primeira via, mas também de outras escolas e assim a gente poder suprir todas essas demandas ao mesmo tempo. Só aqui nesta escola, localizada na zona norte de Manaus, serão emitidas 600 cédulas de identificação aos alunos. Um projeto inovador em todo o Brasil e que o estado do Amazonas, sem dúvida alguma, sai na frente dando exemplo de cidadania. Para esta primeira fase do projeto, foram investidos cerca de R$180 mil pelo Fundo de Promoção Social. O trabalho é coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científico. O projeto ele se constitui de várias fases. A primeira fase é esse lançamento oficial, onde a gente vai fazer um estudo da demanda aqui nessa escola e vamos expandir para a capital toda, em todas as escolas de rede de ensino estadual. E futuramente nós vamos caminhar para a região metropolitana e até o final do ano, se Deus quiser, a gente pretende atender todo o estado do Amazonas. A partir desse momento os alunos já podem se deslocar até essa escola Ruth Prestes, tem um setor específico que já podem trazer a certidão de nascimento, 2 fotos, 3 fotos 3x4 e já sair com a sua identidade na hora. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes teve que operar por instrumentos durante a chuva que atingiu algumas zonas de Manaus na tarde de hoje. Orestes Vitaif. Devido à forte chuva que atingiu a capital amazonense na tarde de hoje, 3 voos que pousariam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na tarde de hoje foram desviados para Santarém, no Pará, e Boa Vista, Roraima.
por causa do temporal, o aeroporto também teve que operar por instrumentos por cerca de 2 horas. O voo desviado para Santarém vinha de São Paulo e pousaria na capital amazonense por volta das 14 horas e 15 minutos. Os outros 2 voos que foram desviados para Boa Vista, Roraima, um vinha de Brasília e o outro de São Paulo. Os 2 estavam previstos para pousar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 2 horas da tarde. Além disso, a chuva provocou transtornos em algumas regiões da cidade. No Riacho Doce, zona norte de Manaus, uma rua ficou completamente alagada e os motoristas tiveram dificuldades para passar pela via. A Defesa Civil do município registrou apenas um risco de desabamento na zona norte de Manaus. Orestes Litaif para o Band Cidade. Vamos conferir então como vai ficar o tempo nesta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. A mesma previsão para o município de Itapiranga, com a mínima de 26 e a máxima de 32 graus. Em Eirunepé, o tempo fica ensolarado, mínima de 23 e a máxima de 31 graus. E em Tabatinga, a previsão é de muitas nuvens com possibilidades de chuva, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. A invasão de uma área verde que fica no conjunto Mundo Novo, na zona norte de Manaus, virou palco de conflitos entre os invasores e os defensores do meio ambiente. Essa é uma cena que se repete ao longo dos últimos 20 anos em Manaus. Mas isso mostra também que a luta de combate às invasões de áreas protegidas tem ganhado força na capital amazonense. Quem entra aqui consegue observar um triste cenário. Uma área verde devastada, árvores cortadas, sinais de queimada e muito, mas muito lixo. O terreno já estava todo demarcado. Os invasores agiram de forma estratégica, começaram o desmatamento de dentro para fora. Mas com as queimadas e o barulho do motosserra, logo o crime ambiental foi descoberto e a polícia foi chamada. Os moradores do conjunto Mundo Novo, zona norte de Manaus, lutam para manter essa área verde em bom estado. E não é só pela flora, também pela variedade de animais que vivem aqui. É isso que faz esse movimento crescer, né? Não pode deixar esse movimento morrer, essa é a verdade. Segundo os moradores, existe uma construtora que se diz dona desta área verde preservada, o que nunca foi comprovado. Seu Afonso diz que a luta aqui não é de hoje. Desde 1997, tem gente querendo invadir essa área. Porque a cada ano, principalmente quando chega época de eleição, sempre querem invadir aqui e destruir o que é nosso. A vara especializada em meio ambiente e questões agrárias já tomou ciência sobre os crimes ambientais praticados na área que fica no conjunto Mundo Novo. De acordo com o juiz titular da Vemaca, esta é mais uma prova que reforça a tese de que existe uma organização criminosa articulando as novas invasões na cidade. Hoje nós percebemos que a questão das invasões ela é um pouco mais agressiva, ela demanda não só a atuação do judiciário, ela demanda, na verdade, a união de esforços de órgãos como a Polícia Militar Ambiental, a Delegacia do Meio Ambiente, a SEMAS, o IPAAM, no sentido de que se possa combater essas invasões que hoje têm um toque do crime organizado. A capital amazonense tem um currículo extenso quando o assunto é desmatamento e invasões de áreas protegidas. Basta olhar no histórico. Olha, você teve lá as Águas Claras, o Carlinhos da Cambrais, mais recentemente a situação da Cidade das Luzes, que eu acho que ficou muito evidente para as pessoas. Esse foi um trabalho que a Vara do Meio Ambiente executou, junto com o Ministério Público, não é? Com a Secretaria de Segurança, no sentido de que esses espaços não sejam mais degradados que já estão. Diferente da Cidade das Luzes, a área verde do conjunto Mundo Novo foi retomada e os invasores expulsos. E o melhor, sem intermédio da justiça. Uma vitória suada, mas
que ainda está longe do fim. O trabalho agora é de limpeza e reflorestamento da área devastada. Uma competição de karatê selecionou 6 dos melhores atletas de cada categoria para integrar o time da seleção amazonense de karatê em 2018. O evento contou com a presença de um atleta que é destaque no Amazonas e que vai competir em um campeonato a nível mundial. Uma prova de que os atletas do Amazonas têm se destacado cada vez mais é o Rian Christian, que foi convocado para uma competição a nível mundial, o 10º campeonato de karatê cadete júnior, que será realizado na Espanha no mês de outubro. E o garoto está otimista. Então que eu venho me focando que eu quero ganhar agora, que eu estou confiante que você seja medalhista agora no Mundial. A Renata também é uma amazonense de grande destaque. Hoje ela se prepara para enfrentar uma disputa a nível nacional. Fui campeã na etapa do brasileiro aqui em Manaus, fazendo 5 lutas no individual e fazendo 2 na equipe, né? Com isso eu me classifiquei para a etapa final, onde se eu for campeã brasileira lá, eu consigo vaga para a seleção pré-olímpica nacional e para a seleção brasileira de 2018. Cerca de 200 lutadores em 2 dias de competição, sábado e domingo, mostraram a força e as habilidades no campeonato amazonense de karatê. Primeiro eles passaram por uma competição onde foi escolhido o melhor lutador. Os 6 melhores de cada categoria garantiram a vaga na seleção amazonense de karatê 2018. A federação tem o cuidado de tentar levar lá para fora para atletas que realmente tenham condição de trazer títulos, né? É uma preocupação nossa. Olha só que história bacana. Um lutador de jiu-jitsu que já esteve à beira do abismo por conta do envolvimento com o submundo do crime, conseguiu dar a volta por cima e agora trilha novos caminhos nas artes marciais mistas. O lutador também mantém um projeto social que insere as crianças da comunidade na iniciação esportiva. Ele nasceu e se criou na periferia de Manaus. Foi aqui, no bairro São José Operário, que Thiago pisou pela primeira vez no tatame. Lutando jiu-jitsu desde os 10 anos, Thiago viu sua vida se transformar por 2 vezes em menos de 10 anos. A primeira virada que o lutador teve na vida foi ainda na adolescência, quando se deixou envolver com o submundo do crime. Um lugar que o tirou do esporte e o deixou à beira da morte. Nesse tempo, Thiago se envolveu com drogas, sofreu e fez sua família sofrer. Fiquei preso durante isso por 2 anos, cara, aí uma batalha muito grande, sabe, magoei muitas pessoas próximas de mim, meus mestres, sabe, ficaram muito desapontados quando ficaram sabendo, assim, por altos, algumas coisas, me envolvia em violência por aí pela rua, e isso foi muito triste, foi muito amargo. 5 anos vivendo de ostentação e aparência, Thiago percebeu que a vida poderia ser diferente. Era hora de mudar, correr atrás do prejuízo. O lutador amazonense então deu a volta por cima e hoje passou a ser uma joia das artes marciais mistas do Amazonas. O lutador já compete em grandes eventos de MMA do estado. Em um deles, conquistou o cinturão. Quando foi em dezembro de 2015, eu recebi o convite para fazer uma primeira luta. Fui lá, dei meu papel, né? Não saí com a vitória na primeira luta, dei meu papel, mas foi uma lutaça. E com essa luta eu já consegui outros eventos, já me ligando. E aí surgiu a oportunidade para me lutar pelo cinturão, um evento de K1 para me lutar pelo cinturão, para dar um ups lá. E, voltei. E, fiz uma luta tranquila, nocauteei no 2º round. E aí tô embalado, agora vou para mais 2 lutas duras, né? E tô pretendendo fazer uma lutinha fora aí, se Deus quiser, ano que vem. Há 2 anos, Thiago passou a se dividir entre os treinos como lutador e o projeto que implantou na comunidade onde vive. É aqui, através da luta, que ele tenta evitar que as crianças se envolvam com a criminalidade. Cara, meu objetivo é fazer um legado, construir todos faixa preta pra gente continuar atacando esse projeto pra frente. Daqui pode sair um futuro campeão? Daqui nós já temos promessas, temos bastante promessas. Hoje o projeto atende cerca de 70 crianças carentes da zona leste de Manaus. Um alívio para os pais, uma felicidade para os filhos.
Eu gosto de treinar, me ensinar a disciplinar, eu tenho muito carinho por treinar. Eu senti muita diferença, né? Principalmente no desempenho escolar dele, né? E em casa, ele tem muita disciplina agora em casa. E não existe coisa melhor do que ajudar a fazer uma criança feliz. E a felicidade também transborda em quem escapa dos caminhos nebulosos e dá a volta por cima após uma temporada ruim.